Bom dia a todos. Que a graça, a paz, as bênçãos e as misericórdias do Senhor seja sobre todos nós. Que possamos sentir a sua presença junto de nós e que possamos estar gratos por tantas bênçãos que Ele tem nos dado e estarmos diante dEle em espírito e em verdade, em louvor e adoração. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã com um estudo cujo tema é que nunca nos falte roupas alvas e a unção do óleo. O texto básico está em Eclesiastes 9, verso 8. E a Bíblia em que estamos meditando, Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu estudava a palavra, buscando saber um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos revelar em tempos tão difíceis como estes em que estamos vivendo. Tempos de medo e de insegurança, dias difíceis, e muitas vezes nos perguntamos de como será vivermos os dias que estão por vir de maneira espiritual. Pois vemos que muitos hoje já estão apostatando de sua fé, já estão com dificuldade de pôr a sua confiança em Deus. Verdadeiramente, aquilo que Jesus falou em João 5,19, que mesmo nós, sendo de Deus, todo mundo está no maligno. Como está hoje a nossa vida espiritual? Vamos buscar entender de como é que estamos diante do Senhor de maneira espiritual, na sabedoria que Salomão recebeu do Senhor. Sabedoria essa que todos nós buscamos receber, pois só com muita sabedoria é que poderemos viver nos dias atuais, com vida no altar do Senhor. No versículo contido no texto básico, encontramos Salomão aconselhando ao povo que se classifica como sendo igreja ou povo de Deus a terem uma vida de santidade e de comunhão com o Senhor. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Foi o que nós vimos no texto básico. Mas qual será a importância de termos vestes alvas e óleo fresco sobre nossas cabeças? Por sermos cristãos, e aquele que assim se classifica, mas que não se apresenta diante do Senhor com vestes alvas, não foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e sabe quem são aqueles que irão se apresentar diante de Jesus ungidos com vestes brancas? São aqueles que vencerem as tribulações, os momentos difíceis desse mundo. Onde isso está escrito? Veja a palavra revelada. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, verso 14. Mas e o óleo? Qual a sua importância? O óleo refere-se à luz. A coroa do azeite da unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Levítico 21, verso 12. Aquele que julga ser templo do Espírito Santo tem que se apresentar diante do Senhor com vestes alvas, para que possam receber a unção do azeite fresco sobre suas cabeças. A luz que brilha da face de um cristão não deve ser obscurecida pelo pecado, pois aquele que se diz cristão, mas ama o pecado, vai ter a sua comunhão com Deus abalada. O que Salomão estava nos recomendando é que não temos como andar nos caminhos do Senhor sem que haja em nós um revestimento espiritual, e não iremos jamais ter esse revestimento espiritual se não o recebermos de Deus. E o Senhor só reveste aqueles que são fiéis e que puramente se mantêm livres da contaminação do mundo, que é a contaminação do pecado.
A palavra também nos adverte quanto a isso. Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, verso 18. Deus é santo e requer de nós que sejamos santos assim como Ele é. Não falo daquilo que acho por ser, de que deve ser. Falo daquilo que me diz a palavra. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Santidade é reconhecer que Jesus é a fonte de todas as fontes. Se caminharmos com Jesus, não iremos necessitar de muito para termos paz em dias tão difíceis como são estes que estamos vivendo. A palavra do Senhor é um alento para todos, mas nem todos querem conhecê-la, nem mesmo aqueles que se professam cristãos. Mas para aqueles que querem ter uma vida com Cristo, vivam como Ele viveu. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, verso 30. Queremos que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. Segundo o apóstolo Paulo, a santidade pode e deve ser aperfeiçoada. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, verso 1. Queremos andar limpos e vestidos com vestes brancas e recebermos sobre a nossa cabeça a unção do óleo vindo do Senhor? Então vamos conduzir as nossas vidas em um cristianismo de santidade, pureza e decência. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. É assim que o cristão tem que andar diante de Deus. Mas muitos se afastam dos caminhos do Senhor, fogem do privilégio de ter um encontro com Jesus por crerem que santidade é sinônimo de severidade, que se juntando o povo de Deus e ser cristão os afastará de uma vida de alegria. No entanto, Deus não proíbe alegrias e prazeres, desde que esses não nos impeçam de servi-lo com integridade e santidade, desde que não sejam prazeres pecaminosos. Salomão atestou esse fato ao dizer: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do seu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes 11, verso 9 e 10. Deus quer daqueles que professam Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, apenas que desfrutem do prazer e da alegria com responsabilidade e santo temor. Na carta de Hebreus, Paulo nos fala sobre isso. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, verso 28 e 29. Vestes brancas é vida em santidade, pois
O que torna as nossas vestes alvas é o perdão que recebemos de Deus. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7, verso 47. Jesus sempre teve suas vestes alvas, ele jamais pecou, e as suas vestes tornem-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Marcos 9, verso 3. Nossa santidade vem somente de Deus. Ele é quem nos santifica. Santifico-as na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. E vivendo a palavra, vivendo a palavra que recebemos do Senhor, a santificação. E reconhecendo a vontade de Deus, é que aprendemos a ter estilo de vida santa, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 7. Somos chamados para vivermos uma vida íntegra e santa. O Senhor nos aperfeiçoa quando andamos em sua presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, verso 1. O pecado vai sempre nos separar de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 1 e 2. Quando estamos em pecado, estamos vestidos de roupa suja. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a sua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Zacarias 3, versos 3 e 4. Será sempre vestido de vestes finas aquele que deixa o pecado para servir Jesus. Jesus, quando olha para a sua igreja, vê que nem todos branquearam as suas vestes, pois assim está escrito. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o teu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Apocalipse 3, verso 4 e 5. Ele viu que poucos daqueles que estavam no meio da igreja do Senhor não tinham contaminado as suas vestes com o pecado, porque ele disse: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. São poucos os cristãos que hoje não estão contaminando as suas vestes com o pecado. Jesus declarou que os membros da igreja de Laodiceia estavam nus diante dele e estavam tão cegos que não percebiam a nudez espiritual em que se encontravam. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca, como dizes. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, é miserável, é pobre, é cego e nu? Apocalipse 3, verso 15 e 17. Na segunda vinda de Jesus, só entrarão nas bodas com ele os que estiverem trajando vestes alvas. É por isso que temos que orar e pedir ao Senhor que não nos falte vestes brancas, o óleo sobre as nossas cabeças. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, verso de 11 a 14. Jesus chama a todos, mas nem todos serão escolhidos. O que torna as nossas vestes alvas em roupas nupciais é o sangue de Jesus, e é o que garante a nossa morada com Deus. Os verdadeiros cristãos, mesmo em tempos de tribulação, conseguem viver em paz, porque andam em santidade e conseguem manter suas vestes limpas, e vestes alvas são atos da justiça de Deus sobre os santos. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, verso 8 e 9. Como vimos lá em Zacarias 3, verso 3 e 4, Josué estava vestido de roupas sujas, porque estava em pecado, e tendo recebido do Senhor, ele determinou que o vestissem com roupas de fino linho, porque recebeu o Senhor. Porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos vestidos de roupas de fino linho. O que Salomão estava nos dizendo é que devemos estar prontos para recebermos a salvação em todos os dias de nossas vidas. As nossas vestes devem estar alvas em todo o tempo, pois o que torna as nossas vestes alvas é o sangue de Jesus, e é o que garante a nossa morada com Deus. O óleo representa a presença e a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. O sábio Salomão está nos ensinando que, se quisermos ter uma vida de santificação, uma vida com êxito, com acertos e com sucesso, necessitamos de receber a unção do Espírito Santo de Deus. Não podemos realizar nada que agrade a Deus sem a presença do Espírito Santo para nos dirigir. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Lucas 12, verso 11 e 12. O óleo sobre a cabeça aponta para a dependência do Espírito Santo. Ele precisa ser o centro de comando e consulta. E para isso precisamos desenvolver um relacionamento com ele diariamente. O conselho do sábio é para manter o óleo sobre a cabeça em todo o tempo, assim como a vestimenta. E isso aponta para alguns princípios que precisamos aprender como filhos de Deus. Óleo sobre a cabeça fala de mudança da mente, de santificação e de renovação da fé. Isso é uma capacitação para romper com os laços da morte e da derrota. E a mitra porá sobre a sua cabeça
A coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Êxodo 29, versos 6 e 7. Se quisermos operar na força do sobrenatural, temos que ter recebido unção com óleo vindo do Espírito Santo. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas, ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Salmo 18, versos 32 e 34. Se tivermos essa unção sobre a nossa vida, seremos respeitados pelos principados e pelas potestades. Para mantermos nossas vestes espirituais sempre brancas como a neve, é necessário estarmos sempre vigilantes, pois o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar, tentando achar alguma brecha em nós para nos acusar e para que nossas vestes sejam de alguma forma manchadas. O cristão deve ter sempre em mente que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. O cristão tem que ter a sua vida santificada em oração constante, buscando dentro da palavra do Senhor o vivermos em Cristo, para que não venhamos a cometer alguns pecados que mancham as nossas vestes. A vida do cristão deve ser de obediência à palavra do Senhor, além de vestes brancas como a neve, o óleo que representa a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, não pode faltar na vida do cristão, pois no dia em que aceitamos andar apoiados nos ombros de Jesus, caminharemos distante do pecado, pois o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, verso 27. Quero terminar esse estudo fazendo com cada um uma reflexão para que possamos viver em paz, buscando a santificação de nossas vidas diante do Senhor. Não sabemos quando seremos recolhidos desse mundo, e para termos um encontro com Jesus, quando deixarmos esse mundo, temos que ter uma vida de oração, busca, consagração, santificação, entregando nossa vida ao Senhor dia após dia. E se porventura as nossas vestes encontram-se manchadas nesse dia, se estamos sentindo que sobre a nossa cabeça não tem o óleo da unção, oremos ao Senhor e peçamos a Ele que nos santifique, que perdoe os nossos pecados e que nos faça viver em novidade de vida e santificação. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Que o Senhor nos abençoe na sua santa e misericordiosa paz. Que o Senhor tenha sobre nós as suas mãos e que possamos andar diante do Senhor em espírito e em verdade, em louvor e adoração. Que Deus abençoe a todos. Amém, amados.